Bom, Marco, a gente vai ter o Excellence Summit, que é em maio, no qual você vai participar, inclusive. E esse Summit, basicamente, ele tem 6 temáticas. E pela expertise da Stefanini, pelo reconhecimento, pela abrangência no mercado, a gente crê que pode passar por essas 6 temáticas e ajudar nosso público-alvo a entender como chegar na excelência que a Stefanini alcançou. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, ela é bem abrangente, mas acho que é um norte aí para o nosso público. O que é ser líder e como exercer essa liderança sobre mais de 25 mil funcionários em 41 países? Eu acho que eu gosto do modelo de liderar pelo exemplo, né? Então, e hoje em dia, com o mundo digital, eu acho que isso está cada vez mais forte, né? Então, não basta você ter um grande discurso, mas você tem que praticar o seu discurso, né? Eu gosto do termo ética é agir como se fala, né? Porque, em geral, você tem um discurso mais bonito e, na prática, nem sempre, né? Então, acho que é bem nessa linha. E o mundo digital hoje está com as mídias. Hoje você, obviamente, é muito mais aberto, as empresas, a sua vida. Então, é importante você realmente praticar isso, né? E para isso, eu acho que eu gosto do termo humildade intelectual, né? Então, você tem uma humildade para você saber ouvir as pessoas, para dar importância a todo mundo, mas sem perder um ponto importante, né? Que a decisão é do líder, né? Então, a gente ouve todo mundo, mas no final você não pode se abdicar da sua decisão, que nem sempre é fácil e que muitas vezes você vai errar. Perfeito. Como é que você consegue liderar todos os núcleos em 41 países, mesmo estando distante, né? Você não consegue, eu nem sei se você já viajou por esses 41 países, como é que você consegue liderar todo esse trabalho, esses 25 mil funcionários, fazer tudo funcionar? A resposta é um pouco longa, mas eu acho que é um híbrido de, vamos chamar assim, de ações, né? A primeira, acho que é a mais importante, a gente tem um modelo que a gente chama de células, né? São modelos como se fossem unidades de negócio e normalmente eles têm uma liberdade mais que a média, acima da média que tem no mercado. Então a gente pratica muito esse lado empreendedor, que é onde as pessoas têm mais ownership, né? Então ele se sente dono daquela unidade e responsável pelaquela unidade. Então esse é o primeiro ponto que tem ajudado muito, inclusive agora o modelo digital, né? O segundo que eu acho muito importante é a questão de não ter muita hierarquia, né? Então, quando você trabalha muito, só fala com os seus reportes imediatos, na minha opinião, não é uma boa prática. Eu acho que você tem que sentir a temperatura da ponta. Sentir a temperatura da ponta é você falar com a turma da ponta, sua, e principalmente com os clientes. Então, você perguntou se eu tenho viajado? Sim. Eu viajo bastante, eu gosto de estar com clientes, eu acho que é assim que a gente sente a temperatura do cliente, principalmente no mundo de muitas transformações, então a gente precisa ouvir o que ele quer, né? Acho que a gente parte desse princípio. Perfeito. Nessa longa jornada, desde que a Stefanini começou numa sala, até hoje está em 41 países, que erros ou que erro principal você já cometeu e esse erro te fez crescer e melhorar seu desempenho como líder e hoje chegar onde a Stefanini está? Na verdade, quem decide, né, eu comentei, quem decide sempre erra, né? Então a gente erra todo dia, né? Como de vez em quando acerta também, né? Então o que é importante é a somatória, né? Que seria acerte mais do que erre. Ou acerte em coisas mais importantes e erra nas menos importantes, mas faz parte do conjunto. É importante que eu citei humildade intelectual pela questão da capacidade de você se autoavaliar, né? E você aprender com os seus erros e procurar aprender com os erros dos outros. Então, isso é muito importante, você ter essa capacidade de se autoavaliar no sentido de entender que aquilo é um processo de aprendizado. Então, muitas vezes você vê algumas pessoas vamos chamar assim, perderem um pouco a autoestima quando ela começa a errar, né? Ela começa, obviamente, ela errar e ela começa a perder algumas oportunidades. E, por outro lado, tem pessoas que não fazem, o outro lado não fazem uma autoavaliação e entender, sempre ser muito crítico consigo mesmo, né? Então, muitas vezes, você perdeu uma oportunidade ou não deu certo alguma questão, a tendência das pessoas é atribuírem o problema ao ecossistema, alguma situação externa, que é verdade, normalmente sempre está presente.
Mas mesmo nessa questão, assim, o que eu poderia ter feito para poder confrontar e vencer mesmo com essa situação adversa? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Você manter sua autoestima, mas não exagerada a ponto de ser arrogante e não reconhecer o que você poderia melhorar. Perfeito. Você, uma das primeiras respostas, falou sobre a digitalização. Então, a gente passou por um primeiro ponto que vai ter, né, no evento, que é a liderança, e a questão da automação, da digitalização da empresa. A Stefanini é uma empresa super digitalizada. E o setor de construção, que é o setor que a gente atua, né, que a gente está presente, é visto como muito conservador. Então, quais os primeiros passos para digitalizar a empresa e acompanhar essa transformação digital? Pegando que a Stefanini é uma empresa que, quando surgiu, transformação digital era outra coisa, nem existia esse termo, né? Então, como acompanhar a transformação digital, na sua opinião? É uma boa pergunta, quer dizer, mesmo a gente sendo uma empresa de tecnologia, que é vamos chamar assim, o nosso setor, ele já sofre o impacto maior do processo digital, da transformação digital, mas mesmo assim a gente tem muitas dores, né? A gente ainda está se transformando, a gente tem muitos pontos a vencer, mas sendo bem objetivo na sua pergunta, tem que começar pela liderança, né? A liderança precisa mudar o que a gente chama de mindset, né? A mentalidade, a cabeça, né? Ele aprender, tem uma série de premissas básicas do mundo digital que devem ser seguidas e devem ser aprendidas, né? O setor, sim, de construção civil é um setor mais conservador, porque tem uma série de razões, ele não pode construir um edifício e cair o edifício, né? Como a área de seguros também é uma área área de saúde, por exemplo, é uma área conservadora. Então, a gente não pode só criticar, mas também não pode se acomodar nessa questão. Então, hoje eu vejo algumas empresas muito interessantes quebrando paradigmas. Se você analisar, por exemplo, a construção civil na questão das casas, casas mais populares, Minha Casa Minha Vida, eles estão revolucionando alguns métodos de construção que muitos países estão vindo aqui para ver como é que é. Então, é possível sim, mas para mim a digitalização, o processo digital, a transformação digital, começa pela cabeça da liderança. Por quê? Porque mais do que tecnologia, transformação digital é uma mudança de mindset, é modelo de negócio apoiado, viabilizado por novas tecnologias. Perfeito. Eu li um artigo que você escreveu sobre a inteligência artificial, você teve no Fórum Econômico em Davos. Então, IA, solução em nuvem, internet das coisas, são todas tecnologias que a gente já vê algumas empresas utilizando, outras engatinhando, tentando utilizar. Do seu ponto de vista, em que estágio estão as empresas brasileiras? Elas estão atentas a tudo que está acontecendo no mundo e estão tentando trazer isso para cá? Eu acho assim, inteligência artificial é um dos principais pilares da transformação digital. Então, é um tema muito importante. Particularmente para a América Latina e para o Brasil, ele ganha uma importância ainda maior, porque ele pode ter um papel fundamental na questão do aumento da produtividade da economia latino-americana ou brasileira, né? Então, acho que ele tem um peso social e econômico ainda maior. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Brasil tem uma tradição, sim, de ter um ótimo pool de talentos tecnológicos, tá? Então, tem um ótimo pool e a gente deveria aproveitar e alavancar mais. Então, numa medida, como aproveitar e alavancar mais? Primeiro, divulgar isso para o mundo. Acho que o mundo não sabe. Não sabe. Segundo ponto é a gente aumentar o volume, né? Hoje, o número de profissionais é baixo pela necessidade. Essa é uma carência global, principalmente no mundo ocidental, mas o Brasil, que quer dar saltos, aqui a situação ainda é mais agravada. Então, a gente precisa focar como sociedade, como nação, em construir, formar mais talentos nessa área, que certamente o Brasil vai dar saltos em produtividade. Perfeito. O terceiro ponto, a terceira temática aqui de excelência, geração de mais receita com os clientes, pessoas que já adquirem da sua empresa. E aí o primeiro ponto que me veio à cabeça para te perguntar é a questão da jornada do cliente, da experiência do cliente. Com a experiência da Stefanini, como ser assertivo e conquistar esse cliente a ponto de ele te escolher e nem pensar em optar pela concorrência? O que fazer para essa jornada ser satisfatória?
Essa é aquela pergunta de $1 bilhão. Eu gostaria de ter a resposta, eu não tenho, não. Mas um dos grandes, vamos chamar assim, um dos grandes pilares do mundo digital é essa visão de ser próximo do cliente, de entender o cliente. Se você analisar, quase todos os empreendedores digitais têm essa visão de estar próximo ao cliente. Então, entender a jornada do cliente no detalhe é fundamental, que muitas vezes as grandes empresas perderam isso. Então, elas viraram burocráticas, ficaram longe do dia a dia e perdem essa jornada, né? Particularmente na Stefanini, a gente tem alguns agravantes, que a gente é um B2B, né? Empresa, então você tem algumas particularidades. A gente vem trabalhando muito em cima dessa questão. E um ponto importante, antigamente você tinha uma atitude muito mais de propaganda, muito mais agressiva na venda, né? Agora o processo de venda ele é mais consultivo, então você precisa criar o conceito da autoridade em determinados assuntos para que as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente, né? Que você vai agregar valor para elas e assim ou elas podem vir até você ou mesmo quando nós vamos até elas têm já uma visão diferenciada da gente, né? Mas esse é um caminho muito longo e muito árduo. É um trabalho muito longo que a gente está no meio, eu diria até no início desse processo. Então tem muito pão para comer. Legal. Assim como o seu artigo, a De Freire manda conteúdos para a gente da Stefanini e de outras empresas do grupo, e a gente lê muito sobre marketing de conteúdo. Então, por mais que seja um negócio B2B, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a importância de produzir conteúdo, o marketing de conteúdo, aquele que não está vendendo para o cara, mas para ele conhecer o que a sua empresa faz, fidelizar com a sua marca e então poder vir a comprar. Então, dentro do que eu te falei de você criar aquele conceito de autoridade em determinados temas, né? O marketing de conteúdo é fundamental. Então, diferente daquele marketing mais agressivo, só da mensagem, uma campanha na televisão, né, que para nós, o nosso setor nunca foi muito assim, mas em outros setores tinha um espaço grande, cada vez mais se migra para essa questão da autoridade, e a autoridade tem a ver exatamente com o conteúdo. Então, hoje a produção de conteúdo ela é muito mais importante do que era antes, né? E produzir conteúdo não é fácil, né? Primeiro porque, obviamente, você precisa construir esse conteúdo antes de você divulgar esse conteúdo. O segundo ponto é que, normalmente, um bom técnico, vamos dizer assim, o guru, em geral, ele não é uma pessoa boa de comunicação e não gosta de escrever. Então, como é que você combina, né? Uma boa didática, uma boa mensagem com forte conteúdo. Então, você tem uma combinação, obviamente, de pessoas de comunicação, mais pessoas de altíssimo gabarito técnico. Então, esse é o desafio. Perfeito. Vamos para o quarto ponto. Acho que a gente está conseguindo encaixar bem aqui o tempo. Tô controlando aqui, ó. Parceiros que alimentam a transformação. Essa é a quarta temática. A Stefanini tem diversas empresas no grupo, mais recentemente tem adquirido aí startups, com atuações distintas até, embora todas embasadas na questão da tecnologia. Na sua visão, como o cabeça dessa transformação de comprar empresas, investir, por que é vantajoso investir nesses parceiros, nessas startups, nessas ventures, para iniciar novos negócios e como funciona esse investimento? Ou seja, você mantém o antigo sócio e a cultura daquela empresa ou não? Uma vez que a Stefanini adquiriu, passa por uma transformação para a cultura, para o mindset seu da Stefanini. Como é que funciona? Primeiro é importante estar claro o seguinte, tá? No mundo digital, dificilmente você faz tudo sozinho. Então, essa combinação de, às vezes, uma pessoa que conhece bem o negócio, combinar com uma pessoa que tem uma visão tecnológica forte, de um determinado key point, né, num ponto principal, ou mesmo alguém que tem uma visão mais cross, mais 360 daquele setor, também ajuda. Então, a ideia é, primeiro, combinado, trabalhar em equipe, né? Muito do squad que a gente fala, basicamente o conceito é trabalhar em equipe, trabalhar integrado, então esse é um ponto. Particularmente da Stefanini, como é que a gente vê? Quer dizer, a gente tem uma combinação, até o nosso propósito é co-criando soluções
para um mundo melhor. Então já vem a palavra co-criando, né? Você criar em conjunto. Esse criar em conjunto é com o cliente, é criar em conjunto com parceiros e criar conjunto com empresas do próprio grupo Stefanini. Então, entrando em detalhes, como é que a gente passou por vários, vamos chamar assim, ondas de aprendizado no ponto de vista de aquisição. Então, a gente tem um modelo onde a gente, principalmente para empresas B2B, que entende que não é só fazer raising fund, né? Fazer absorção de capital, mas eles precisam no B2B, canal de vendas, alguém que os ajude a globalizar, alguém que precisa integrar a solução, alguém que tem uma experiência de gestão que vai ajudá-los quando eles crescerem, que é fundamental, porque tem gente que tem muito sucesso quando é pequeno e depois ele não consegue aguentar o tranco que é grande. Como é que você combina outras tecnologias ao redor dessa tecnologia que aquela empresa está desenvolvendo? Então, esse é um ambiente que a gente oferece para esse empreendedor, e esse empreendedor, obviamente, deve entender, né, aí vai depender da decisão dele, que nós vamos agregar e ele precisa disso. Então, a composição normalmente ele se mantém como acionista e a gente tem uma participação relevante. Então, esse é um modelo. Tem um outro modelo também bastante interessante, que é um modelo onde você começa a fazer joint ventures com empresas equivalentes, né? O que eu chamo de equivalentes? Também tem um certo porte e ela domina um determinado assunto, por exemplo, uma determinado business de retail e nós de tecnologia ou de outras áreas, e a gente combina forças, né? Que também é bastante interessante. E um terceiro agora que a gente está avaliando é muitas vezes ser sócio de um fundo. A gente já fez a primeira experiência agora, que a gente vai divulgar daqui 1 mês, 2 meses, onde nós investimos juntos. Você sabe que em fundos de investimento são muito fortes em gestão e gestão financeira, mas não é o perfil deles tecnologia. Uhum. Como agora a tecnologia tem um peso muito grande também em determinados business, não só em todos, existe, vamos chamar assim, a tese, ela está lá. A tese é combinar tecnologia com gestão. Então, de novo, o conceito no fundo primeiro, combinar forças. Né? A gente entende que uma andorinha não faz verão. Segundo manter esse espírito empreendedor. Então, seja através do empreendedor, uma startup, seja através de um outro grupo equivalente, o espírito empreendedor tem que estar presente. Então, esses são esses 2 quesitos. Perfeito. Tinha uma segunda pergunta, mas você foi bem completo, acho que já foi respondida. O quinto ponto do evento, do Excellence Summit, é produtos que transformam negócios. E aí é até interessante que eu li um artigo do Neil Patel, ele é um cara, consultor de marketing ferrado, e aí ele falou que muitos sites perceberam que, escrevendo sobre tudo, tinha um tráfego não tão grande. Quando eles focaram em uma única temática, um único segmento, um único setor, conseguiram mais relevância, mais buscas, mais tráfego, mais negócios. E aí a introdução para a minha pergunta. Empresas que estão com dificuldades para agradar o consumidor ou se manter pau a pau ali com a concorrência, vale a pena focar em um único produto? E aí puxo para a Stefanini. Se daqui a 30 anos os negócios não estiverem bem, e tomara que não seja essa a realidade, que produto poderia transformar novamente a Stefanini? Essa questão de focar em apenas um produto é difícil eu responder, porque cada vez, eu mesmo não tenho um só produto, então eu fico difícil eu responder. Mas eu acho que eu queria a questão do foco, né? O foco tem que ter. Então o foco tem que ter do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de resolver problemas ou mesmo de soluções disruptivas. Uma das funções minha, muitas vezes, quando eu vou falar com um líder, um CEO de uma empresa, é saber quais são o que a gente chama de what job to be done. Quais são as grandes dores dele, quais são os grandes desafios, aonde ele vai virar o ponteiro. Então, e a gente focar, pode ser num ponto só, mas pode ser em 3, 4. Então, acho que o foco é importantíssimo, né? E até para que, voltando àquele conceito da autoridade, do marketing de conteúdo e de resultado, também, se você também trabalha com tudo, é quase impossível você atender tudo. Então, eu acho que a questão de foco, desde o que você quer fazer, do produto e tudo, e da mensagem, eu acho que é importante, né? Hoje, eu não sou uma pessoa de marketing, infelizmente, porque marketing é um setor
maravilhoso, é um setor e agora tem um impulso ainda maior, né, com nuances diferentes, mas é importante a questão hoje do marketing, como é que você se posiciona, né? Então hoje tem pessoal, principalmente marcas B2C, qual é o posicionamento da empresa, né? Então, principalmente no B2C. No nosso caso, B2B é um pouco diferente. Legal. No caminho inverso da primeira pergunta que eu fiz, qual a importância de diversificar a carteira de produtos e como diversificar de forma eficiente sem perder qualidade? Então, aí, como você disse, é o oposto, né? Quer dizer, eu gosto sempre do equilíbrio. Então, talvez a minha opinião sempre não vai ser sempre não diversificar demais e não focar em apenas um. Essa é a minha visão pessoal, né? Eu não gosto de pôr todos os ovos na mesma cesta, mas também não posso ter centenas de cestas. Então, esse é o ponto. Agora, um pouco da diversificação, por exemplo, se você olhar o grupo Stefanini, ele é bastante diversificado, só que ele tem um foco, é tecnologia e, em geral, B2B. Então, isso a gente nunca mudou. Então, como é que você possa diversificar, mas em negócio que tenham forte sinergia e se combinem? Essa é a minha visão, né? Apesar que você vê, às vezes, grupos distintos com diferentes segmentos econômicos bastante. Mas a minha visão, hoje no mundo muito especializado, onde você precisa alavancar, ter escala, a minha sugestão de diversificação seria que os negócios tenham uma combinação muito importante. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que tá no celular. Pessoas, processos, sistemas, controle. No desafio de escalar os negócios, como a Stefanini escalou, como fica o balanço de prioridades? Ou seja, tem que dar retorno também no curto, médio prazo, pensa só em longo prazo. E aí eu trouxe o exemplo da Uber, que já está há 10 anos no mercado, um pouco mais de 10 anos, e ainda é deficitária, mas tem grande escalabilidade. Como equilibrar? Tá. Então, primeiro o que você comentou, a questão de foco, sistemas, processos e tal. Esse é um tema que muitas vezes eu, até hoje falando com um cliente, a gente precisa tomar cuidado de duas situações extremas. De novo, o balanceamento é importante, né? Às vezes tem empresas que ainda estão muito focadas em processo, resolver os sistemas, só que ele não está vendo o business. Então ele está sendo preciosista demais na estrutura e ele não está enxergando o negócio, né? O oposto também é complicado. Então você só vê o business, você está alavancando um negócio maravilhoso, mas ele não para em pé do ponto de vista de operação, ele tem que ter um mínimo. Então, eu normalmente eu gosto até estava comentando com o CEO hoje de manhã por telefone, de fazer uma coisa em paralelo. Então, você tem uma ou duas iniciativas fortes, digitais, que mudem o seu negócio, que tragam um modelo diferente, que façam uma disrupção, ou mesmo um grande incremento no teu negócio, e ao mesmo tempo você tenha uma ou duas pautas importantes do ponto de vista de eficiência operacional, de sistemas e processos. A tendência, dependendo até do perfil da liderança das pessoas, ou eles vão muito para um lado ou muito para o outro, tem que tentar um equilíbrio. Então, nesse caso desse cliente, ele estava muito com a pauta de RP, de mudar o RP, então às vezes você fica discutindo a versão do RP, mudar o RP, e você vai demorar 2, 3 anos para fazer aquela mudança enorme, e depois você vai ser comido vivo no business, que alguém vai lá e vai mudar o negócio, ou vai ter um grande salto de eficiência e você vai ficar para trás. Então precisa tomar cuidado, mas o business tem que faturar. Então às vezes não ser muito preciosista. Então às vezes você quer ter a tecnologia de ponta em coisas de processo, tudo que não é o que vai te diferenciar. No fundo é o seguinte, deixa a coisa mais ou menos funcionando na cozinha, mas trata de trabalhar bem a sua parte externa, que é produto, oferta, marketing, cliente. Então, às vezes, tem algumas lideranças que olham demais a cozinha e esquecem do resto. Essa questão da escalabilidade, como é que você vê essas, geralmente startups, né, que surgem com grandes ideias, grandes produtos, grandes soluções, mas demoram a se pagar? Elas estão pesando muito a mão nos processos e não estão pensando no business? Eu vou colocar duas coisas aqui de escalabilidade. A primeira, muitas vezes, essas startups, elas montam um modelo de negócio muito interessante, mas tecnologicamente não é robusto. Então chega uma hora que precisa ter uma, vamos dizer assim, coragem para mudar o core, né?
porque ele não aguenta, ele foi ótimo nos primeiros anos, mas depois não aguenta. Eu vou dar um exemplo, esse mundo hoje de fintechs, de muitas empresas de varejo querendo ir para o mundo financeiro, grande parte das soluções não são robustas, ela não aguenta volume. E digital é sinônimo de volume. Então, uma hora você vai ter que mudar. Então, você tem que cuidar disso. Chega uma hora, ou de preferência no início, se você conseguir já uma solução mais robusta que seja escalável, ou pelo menos ter coragem nos primeiros anos de mudar, porque mudar é sempre difícil. Então, esse é um ponto importante do ponto de vista de robustez tecnológica que permita volume. O segundo é o business que você falou de não ser lucrativo. São duas coisas diferentes. Na questão do business não sendo lucrativo, a minha opinião, tá, é que tem um conceito importante que eu concordo, que é você muitas vezes alavancar market share. Então, você quer alavancar market share para você crescer rapidamente e ter escala. Você abre mão do retorno. Você abre mão do retorno. Se isso for feito com, vamos chamar assim, com uma certa, um certo cuidado, não exagerado, eu concordo com a ideia. Mas, em geral, o que se aconteceu foi o modelo, inclusive apoiado pelos próprios investidores, exagerado. Então, você cria certas situações de ganhar escala, market share, de uma maneira artificial. Se você dá tanto desconto, tanto prêmios e tudo mais, incentivos, que a hora que você tirar o prêmio, aquilo lá vai despencar. Então, o business não é sustentável. Esse é um exagero. Então, essa é a primeira crítica minha. E a segunda crítica minha é que, muitas vezes, como a mentalidade de toda empresa é focar em crescer e gastar o dinheiro, ele esquece de ser eficiente. Então, eu diria que, normalmente, se você analisar essas empresas que ainda estão negativas, parte é market share, né, que é razoável, parte é exagero nos incentivos, e a última parte, talvez o principal, seja que tem muita ineficiência no processo pelo modelo mental que foi criado. Mas eu acho que isso é um amadurecimento da indústria. Eu acho que já começaram a ter sinais que tem que mudar o modelo, né? Ou aprimorar o modelo. Não vou falar porque o modelo é vencedor, mas como tudo na vida, você tem que melhorar e aprimorar. Perfeito. O que define, na sua visão, bons padrões de governança e, mais que isso, como aliar bons padrões de governança e flexibilidade nesse mundo cheio de inovação e tem que estar sempre atualizado, acompanhar o dinamismo das inovações sem abrir mão de bons padrões de governança e de segurança? Eu acho que assim, se você estabelece, precisa tomar cuidado que governança acaba os extremos, né? Se você não tem governança, vira um caos, né? E se você tem demais, você vira uma entidade burocrática que acaba se escondendo atrás da governança. Então, muitas coisas você não faz, não, por causa da governança. Então, você não pode perder o sentido principal. Qual que é o sentido principal? É o teu foco num determinado negócio. Então, a partir a governança, ela tem que colaborar para a sustentabilidade desse negócio. Se ela começa a atrapalhar o seu negócio, é complexo. E eu acho que aí são premissas básicas. Então, ao invés de ser tão burocrático em criar muitas regras, tem que ser um sentido, primeiro, da boa-fé. Então, o que eu chamo isso? Por exemplo, voltando à primeira questão, é ética, agir como se fala. Então, não é só discurso, não é só burocracia de você preencher um monte de pré-requisitos. Você realmente tem a boa-fé de fazer algo que seja justo. Então, por exemplo, você faria com o seu dinheiro o que você está praticando com o dinheiro da companhia? Essa é uma questão muito simples. Faria, então faça. Né? São situações muito simples que você não pode se esconder através de um excesso de governança. Então, cuidado que até pelo momento do país, acaba uma governança extrema. Você dá mais importância ao formato, à forma, do que ao conteúdo. Que é um pouco, às vezes, de licitação. Você fica mais preocupado em parecer honesto do que ser honesto. Tem que ser os dois. Perfeito. Bom, a gente encerrou aqui a questão das temáticas. Temos algumas perguntas rapidinhas para a gente fechar, tem mais um minuto aqui. Qual a decisão mais difícil que você já tomou em relação ao ambiente de negócios? Uma decisão que você falou, puta, cara, isso foi difícil tomar essa decisão.
Olha, é que a gente toma tanta decisão, a gente não tem uma só. Não teve nenhum momento que você pegou e falou, agora eu tô entre a cruz e a espada, o que eu faço? Eu acho que talvez no início da empresa, no plano Collor em 90, eu pensei em imigrar, né? Preenchi até a imigração para o Canadá e Austrália. E eu pensei realmente em migrar, porque o país hoje é difícil, mas naquela época era impossível. Graças a Deus, tem coisas que às vezes a gente dá um tempo, que o próprio tempo nos ajuda a decidir mais fácil. Como teve o aceite dessa migração só um ano depois, eu tinha respirado. Talvez se tivesse um aceite em 2 meses, eu teria ido embora, teria outra história. Então, isso é uma coisa importante, não procrastinar, não prorrogar demais as decisões, mas não sofrer por antecipação, porque às vezes o próprio ambiente te ajuda a tomar decisões, né? Mas acho que essa foi uma que talvez mudaria a minha vida, mas aí no fundo eu acho que não sei, eu acho que não errei, mas na prática, no fundo o tempo me ajudou. Deu certo. Mas tem várias, eu acho que, por exemplo, o fato de internacionalizar em tantos países e começar pela América Latina talvez poderia ser diferente, focar em menos países e já direto, por exemplo, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Outra, por exemplo, é a questão de aquisições. A gente começou o processo de aquisições de maneira tardia, só em 2011. Poderia ter começado uns 3, 4 anos antes. Então você tem uma série de situações que poderia ter sido melhorado, com certeza. Legal. Redes sociais, você utiliza e você se considera um influencer? Uma pessoa que é vista por outras pessoas como puta referência, o cara fala, não, vou ler o Marco Stefanini. Olha, eu não era, de novo, lembra-se que eu não sou nativo digital pela minha idade, então é diferente dos jovens que já nascem nativo. Eu diria que eu também estou aprendendo, né, praticando aquilo que eu comentei aqui várias vezes, entre elas exatamente a comunicação digital. Então, eu diria que o ano passado eu estou aprendendo muito mais a ser mais digital, mais ativo no LinkedIn, tudo. Se eu sou um influencer ou não, acho que quem tem que responder são as pessoas, não sou eu. Aí seria muita arrogância da minha parte de responder se eu sou ou não. Legal, pra gente fechar um bate-bola rapidinho. O estilo musical? Eu sou bem eclético em tudo, né? Então eu gosto de rock, gosto de música popular, gosto de vários tipos de música, até clássica também eu gosto, que é um pouco o meu perfil também, né? Gosto de exatas, gosto de humano, gosto de história, então é um pouco o meu perfil. Legal, agora uma que não tem como ser eclético, time do coração. É o Palmeiras. Filme favorito? Filme, eu gosto de filmes que incluam desafios, né? Da pessoa se superar. Agora pensei aqui, tem uma foto aqui daquele filme do Will Smith, que ele monta financeira com o filho. Eu gosto muito desses filmes. E livros eu gosto mais de biografia. Uma frase, é essa que tá no quadro ali? Sim. Boa. Um ídolo? Um ídolo? Eu gosto de ídolos que eu acredito muito na liderança fazer a diferença, as pessoas fazerem a diferença, né? Eu sempre, por exemplo, comento um cara que ficou 30 anos preso pelo apartheid e quando ele sai com o espírito de conciliar e agregar. Então, para mim, líderes que se tornam ídolos, para mim, têm esse perfil. Por exemplo, o Papa é um cara que basicamente está procurando conciliar e quebrar paradigmas e mudar o status quo, né? Então, acho que esse tipo de liderança... E aí você varia de líderes dependendo do universo, né? O Winston Churchill também é um belo líder, ele perfeito para um momento de guerra, talvez não exatamente para um momento de paz, né? Então você tem alguns líderes, a própria Thatcher, por exemplo, na Inglaterra, virou a Inglaterra um país que estava sem futuro e ela deu uma sobrevida à Inglaterra enorme, né? Que hoje a gente vê não tem a mesma liderança, infelizmente, então, no país. Então, nesse país, a Inglaterra. Então, eu acho que são pessoas que fazem a diferença. Por mais que você tenha processos, ecossistemas, e aí a mensagem que eu falo para a transformação digital, para fechar, o líder faz diferença, então ele tem que estar envolvido.